Olá, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo aqui a respeito de digestão. Na aula anterior, a gente viu a parte inicial, né, onde o alimento entra e já começa a sofrer um processo de digestão na boca, onde a saliva vai fazer a quebra do amido, e o esôfago, por movimentos peristálticos, vai empurrar esse alimento até que ele chegue no estômago. No estômago, ele vai receber o suco gástrico, que vai fazer a digestão das proteínas. Dali, ele vai percorrer pelo intestino delgado. Percebam que até agora a gente falou da quebra do amido e da quebra das proteínas. Não foi falado ainda da quebra dos lipídios. Então, o intestino delgado é onde vai acontecer a digestão e quebra dos lipídios para que o nosso organismo consiga absorver os nutrientes necessários. Então, o intestino também é um órgão que vai fazer a digestão química dos alimentos. Ele é um tubo de aproximadamente 6 metros que possui microvilosidades. Imagina um monte de ondinhas. Isso faz com que a superfície de absorção desse órgão seja muito aumentada, né? E ele é dividido em 3 partes: no duodeno, que é a parte inicial, o jejunum, que fica a parte intermediária aí do intestino, e o íleo, que é a parte final. No duodeno, nas primeiras porções do jejunum, é onde ocorre a digestão química, ou seja, onde esse alimento vai receber algumas enzimas para continuar a quebra desses nutrientes. E o suco intestinal, ele é composto principalmente de enteroquinase e peptidases. Então, quais são as enzimas do nosso intestino? A presença do quimo no duodeno estimula o pâncreas e o fígado a liberar o suco pancreático, que vem, né, do pâncreas. E o suco biliar, que vem lá do fígado, é produzido no fígado e é armazenado na vesícula. Então, a bile, ela vai agir emulsionando, liquidificando, diminuindo as gorduras, facilitando a sua absorção. Então, eu coloquei aí o nome das enzimas. Se atente ao seguinte: você não precisa decorar o nome dessas enzimas. Entenda o processo, aonde que ela vai agir, tá? Então, a enteroquinase, ela vai fazer a quebra do tripsinogênio em tripsina. A maltase, olha o nome, maltase, vai quebrar a maltose em glicose, em 2 moléculas menores de glicose. A sacarase faz a quebra da sacarose em glicose e frutose. A lactase vai quebrar a lactose em glicose e galactose. E nessa daqui eu quero fazer um adendo. É muito comum a gente escutar nos nossos dias, né, atuais: fulano tem intolerância à lactose. O que significa? Em alguns períodos da vida pode acontecer do organismo da pessoa parar de produzir a lactase, que é quem faz a quebra da lactose. Então, essa pessoa, ela vai acabar tendo alguns processos inflamatórios no intestino que acaba ocasionando as diarreias, né? Como alguns aí até conhecem. Então, existe maneira de você comprar essa lactase, né? Que ela é manipulada nas farmácias, e aí você acaba ingerindo de maneira externa essa lactase para fazer a quebra da lactose. Então, em alguns casos, quando a pessoa ela sabe que ela tem uma intolerância à lactose, que o seu corpo não está produzindo a lactase, ela pode fazer o uso em momentos esporádicos, onde ela sabe que ela vai se alimentar de alguma coisa que tenha a presença do leite aí, né, dos derivados do leite. Ela faz o uso dessa lactase para conseguir quebrar a lactose e não sofrer com uma diarreia, tá? E a última enzima, que é a peptidase, que vai quebrar os peptídeos, transformando em aminoácidos, tá ok? Todas essas informações vocês podem ir anotando ou fazendo também mapas mentais, que é muito importante aí no processo de aprendizagem. E o processo de quilificação? Antes de eu falar o que é o processo de quilificação, até vou voltar aqui um pouquinho. Lembrem-se que na boca ainda era o bolo alimentar, então ele foi
como bolo alimentar até chegar no estômago. No estômago, quando ele sofre a ação das enzimas, ele é transformado em quimo, e aí depois que ele passa por todos os processos de transformação aqui no intestino delgado, ele é transformado em quilo. Então, por isso que a gente fala que é um processo de quilificação, aonde o quimo vai receber a bile, o suco pancreático e o suco entérico para poder ser transformado em quilo. E o que é suco entérico? Toda vez que você vê essa palavra entérico, se refere ao intestino, assim como você vê a palavra gástrico e já entende que se refere ao estômago, tá? E aí, ali, ele vai, então, continuar o seu processo até ser eliminado aquilo que o corpo não vai utilizar. Então, o quilo, ele é uma substância leitosa pronta para ser absorvida. Depois que ele sofreu todo esse processo, ele chega como uma substância leitosa e é nesse momento que o nosso organismo consegue absorver os nutrientes necessários. Então, como que acontece esse processo de absorção? Ocorre principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. A absorção no intestino delgado. Então, o quilo ele vai progredir e quase todos os seus componentes são absorvidos na mucosa, como eu já expliquei. Tecido superficial, né? Por que eu fiz assim na boca? Porque a mucosa é como se fosse o tecido da nossa boca, né? Um tecido superficial e úmido. Então, nessa mucosa do intestino é onde é absorvido quase todos os componentes. E o excesso de glicose é armazenada no fígado e nos músculos em forma de gliconogênio, tá? Tudo aquilo que o corpo não vai utilizar neste primeiro momento, né, de glicose, ele armazena nos músculos. E depois acontece a absorção no intestino grosso. Passou por todo esse processo no intestino delgado, ele vai chegar, então, o alimento no intestino grosso. O intestino grosso, ele é um tubo de aproximadamente 1,5 m, que não apresenta as microvilosidades, porque aqui nesse órgão não vai ter um processo tão grande de absorção dos nutrientes. Lá também tem um esfíncter ileocecal, que vai regular a entrada do quimo. E no intestino grosso, ele vai se dividir em seco e colo. O seco é uma bolsa na onde fica o apêndice, com certeza você também já deve ter escutado esse nome, né, do apêndice. O apêndice, eu não gosto muito de usar o termo de que é um pedaço inútil, não. No apêndice é onde acontece uma grande produção de bactérias que são extremamente necessárias ao nosso organismo. Então, elas ficam armazenadas nesse lugar. Quando acontece alguma disfunção e essas bactérias perdem o controle e começam a se multiplicar de maneira muito descontrolada, é onde acontece a infecção causando apendicite e é necessário a pessoa retirar essa porção do organismo, mas não que ela não tenha uma função no organismo da pessoa, não tem nenhuma, o mesmo se aplica à vesícula. Às vezes acho que a vesícula não tem função nenhuma, a vesícula tem a função de armazenar a bile. Se por algum motivo, como a bile ela possui muitos sais, ela pode ir formando cristais, e esses cristais é o que origina o que a gente conhece como pedras na vesícula. Então, se as pedras ficarem muito pequenininhas, elas podem acabar saindo da região da vesícula e entupindo algum vazio. Então, por isso que é necessário fazer a retirada da vesícula, mas ela também tem uma função do nosso organismo. E a segunda parte, então, aqui do nosso intestino grosso é o colo, que vai absorver a água e os íons para formar o bolo fecal. Então, por exemplo, você já deve ter escutado falar a respeito disso. Se a pessoa ela fica segurando para não ir ao banheiro, enquanto ela está ali segurando, o organismo continua absorvendo a água e cada vez ressecando mais esse bolo fecal, e essa pessoa pode vir a ter uma prisão de ventre, uma dificuldade de defecar. Tá? E nesse local também é onde existem muitas bactérias que são vitais em sua ação, que vão nos ajudar principalmente na digestão dos vegetais, né, da parede vegetal, de todos os alimentos vegetais que a gente come, e a ação dessas bactérias acaba produzindo os gases que a gente conhece. Tá ok? Bom, enfim.
Hora que termina todo esse processo, vai acontecer o processo de egestão, que é quando as fezes deixam o intestino eliminado através do ânus. Bom, eu deixei um exercício aqui para fazer com vocês, que é o exercício 10, tá? Da Faculdade ACAF de Santa Catarina. Olha só o que ele diz. É comum as pessoas apresentarem desconforto abdominal ou sentirem cólicas, geralmente chamadas de dores de barriga. Sobre essa questão, a alternativa correta é: a dor abdominal cessa quando se toma analgésico, matando a flora bacteriana responsável pelas cólicas. Com certeza, assim, em algum momento da sua vida você sofreu com as chamadas viroses, em que você tem diarreia, você deve ter tomado algum remédio para recompor a flora intestinal. Então, a flora intestinal, que são essas bactérias, são extremamente importantes. Se você mata essa flora intestinal, você está matando um processo importante do seu organismo. Então, é dessa maneira que a gente cessa as dores? Aí a gente vai ter um outro problema. Então, nesse caso, não poderia ser a alternativa A. B, quando as cólicas ficam fortes, tem-se indícios de que sejam causadas por problemas no esôfago. O esôfago está aqui em cima. Também não. Alterações no reto podem provocar dores, mas sempre serão muito fracas. Ele está perguntando em relação às cólicas e ele está falando, essa alternativa relaciona com o reto. Não consigo achar a conexão aí da resposta, tá? D. O estômago é o único órgão interno que, por ser cheio de terminações nervosas, apresenta sensibilidade à dor. Sim, mas não é o que responde a nossa pergunta aqui. Ele está perguntando das cólicas, tá? O estômago não tem nada a ver com as cólicas, mesmo porque essas bactérias que vivem no intestino e que produzem gases não têm a capacidade de viver no pH ácido do estômago. Olha a alternativa E. As cólicas podem ser decorrentes de acúmulo de gases produzidos por bactérias que habitam o intestino grosso? Exatamente, então ficaria aí a alternativa E. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui nesse caso, para que vocês vejam que foi necessário apenas eu entender o conceito para responder essa questão. Não é necessário que faça uma decoreba, mas você precisa entender o conceito para que você consiga realizar uma boa prova, tá ok? Eu até vou colocar como tarefa aqui para vocês, eu coloquei aqui em cima, ó, vocês deverão fazer a tarefa, a página 8 e 9, tá? Façam em casa a página 8 e 9, os exercícios da página 8 e 9 e o exercício 10 eu já fiz com vocês. Bom, para a aula de hoje é isso, pessoal, e a gente se vê numa próxima. Até mais!